conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h mais 35. Vamos seguindo então com o nosso programa Voz dos Associados e agora com o nosso quadro com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Hoje é quarta-feira, hoje é a presença do Dr. Fábio aqui no nosso Conversando a Gente Se Entende. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Já é quarta-feira hoje, doutor. Bom dia, meu amigo J. Batista, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, um grande abraço, a bênção, dona Anitta, mamãe querida lá em Caputira, que eu cumprimento toda a família. Lembrando que hoje também nós estaremos lá no Centro Médico Casa de Maria, hoje à tarde, atendendo nossos pacientes. E vamos fazer mais um programa com as bênçãos de Deus. É uma honra estar aqui. Muito bem, doutor. E hoje o nosso assunto vai ser sobre a apneia do sono. Apneia do sono. Isso. Que não é aquele sono de qualidade e tal, não é isso que nós vamos estar conversando, doutor? Exatamente. Então já a gente vai conversar aqui com o doutor sobre esse assunto. Mas nós estamos com um ouvinte aqui, doutor. Uai, já que coisa boa. Nosso ouvinte lá de Jaguaraí, ela está dizendo o seguinte, vou citar aqui o nome dela, é a Irani Fernandes, de Jaguaraí. Ela está querendo saber, porque esse é um assunto recorrente, um Sim. assunto que nós já falamos muitas vezes aqui no programa, e ela quer saber o seguinte, se diabetes pode tomar café com açúcar mascavo. Doutor, você tem essa resposta, doutor? Boa. Bom dia, Irani. É um prazer estar aí com você nos ouvindo e isso aí que nos torna mais incentivados para fazer esse programa, não é verdade? Pois é, Irani, é interessante porque foi muito bom você falar, porque realmente a diabetologia é um dos temas que a gente sempre está em volta e a gente sabe a importância, né, do controle do diabetes. Inclusive, em breve nós vamos ter um outro programa também envolvendo novos temas de diabetes. Mas respondendo a você, minha amiga, a gente brinca aqui que tudo que vem da cana pro diabético tá ruim, né? Porque olha só, o açúcar mascavo, ele pode ser até um pouco mais saudável que o açúcar refinado, concordo, mas ele tem alto índice glicêmico. Então, pro diabetes, minha amiga, não é recomendado, ele vai fazer mal também. Por isso que tem aquela brincadeira que um dia uma paciente chegou perto de mim, eu tava contando pro J. Batista aqui, a gente até rindo demais, que eu perguntei pra ela, e aí, só parou de usar açúcar? Parei, doutor Fábio, não tô usando mais açúcar. Eu falei, que coisa boa, agora eu tô fazendo um café só com rapadura. Eu falei assim, não, a rapadura também veio da cana. E a outra foi pior, né, com a brincadeira, a outra, eu perguntei pra ela, e aí, só cortou os doces? Ela falou, cortei, doutor Fábio, cortei os doces sim. Eu falei, que coisa boa. Ela falou, cortei em 2 pedaços, comer metade de manhã e metade de tarde. Também não adianta. Brincadeira à parte, Irani. Então, não. De acordo com a diabetologia e as recomendações, o açúcar mascavo também tem muito alto índice glicêmico, tá bom, minha amiga? Evita aí. É verdade. O que tem que fazer é diminuir, né, doutor? Diminuir, usar mais com... E fazer sempre os exames, acompanhar. Não tô dizendo que a vez ou outra, dependendo da sua glicemia, se você não vai poder tomar um cafezinho uma vez ou outra. Agora a pessoa às vezes faz um bule, uma chaleira, uma garrafa daquela e toma o dia todo. Não é o café que vai fazer mal, é o açúcar, não é verdade? Muito bem. Então acho que está respondida aí a sua pergunta, né, Irani? Obrigado, amiga. Pela sua pergunta, tá bom? Doutor, vamos então para o nosso assunto de hoje. Eu gostaria que você falasse então quais são aí as principais características desse distúrbio que é a apneia do sono. Eu acho que tem muita gente que sofre com isso aí. Sim, isso é muito interessante porque a apneia do sono, o nome mesmo seria síndrome obstrutiva da apneia do sono. Agora, é apneia, pra gente começar a conversar direitinho, o que é essa palavra apneia? Apneia, gente, é a parada da respiração. Mas a gente não para de respirar? Sim, não para durante muito tempo. Então, a apneia do sono, ou essa síndrome da apneia obstrutiva do sono, é uma doença crônica. E ela é caracterizada pela obstrução parcial ou total das vias aéreas. Ou seja, fecha as vias aéreas e isso causa paradas repetitivas e temporárias da respiração enquanto a pessoa dorme. Esse distúrbio, meus amigos, ocorre principalmente quando a pessoa está dormindo e roncando. Nós vamos conversar muito sobre isso. Você que tem aí roncos, ou tem parceiros, ou pessoas que roncam na sua família, esse tema é muito importante. Então, para ser bem exato, durante as crises, ela para de roncar por causa do bloqueio da passagem de ar. E aí, o que acontece? Ela volta a respirar rapidamente e impede que os pulmões vai fazendo aquele movimento normal.
Então é importante deixar claro que a repetição desses episódios de apneia tem consequência o quê? Vai mandar menos oxigênio para o sangue. E isso pode trazer danos ao organismo, você entendeu? Porque na hora que ela para de respirar, quando tem aquele ronco e parou aqueles segundos, menos oxigênio vai para o sangue. E isso vai dia e noite, ou melhor, noite de preferência, isso vai acontecendo. E quando você está falando aí principalmente das características, meu amigo, no adulto, as principais características, o que é? A pessoa para de respirar por mais ou menos 10 segundos, 5 ou mais episódios por hora no sono. Então, olha bem, cada hora de sono, ele para mais ou menos uns 10 segundos. Então, você imagina só, então ele vai parar quase 1 minuto se somar tudo. Lógico que a pessoa não vai ficar 1 minuto direto sem respirar. Mas, geralmente, tem 5 ou mais episódios por hora, com paradas de 10 segundos. Isso faz o que eu te falei? Reduz os níveis de oxigênio no sangue. Agora, nas crianças, basta 2 ou 3 segundos de parada respiratória para o sangue dar sinais de falta de oxigênio. Então, vamos levar a sério esse negócio de apneia. Nós vamos conversar aqui agora, vamos continuar esse papo, vocês vão ver que a coisa é muito mais importante e mais grave que imagina. Muito bem, 11h41. E você está acompanhando aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Se você tem uma pergunta, pode mandar para nós no 33 31 56 41. E essa doença, doutor, ela é frequente ou é algo que, assim, algo raro? Boa, interessante, porque quando a gente fala apneia, o pessoal fala assim, esse negócio de apneia, tem isso não. Agora, quando você pergunta, você ronca? Aí é comum, né? Aí já é comum. Ronca demais. Mas por que eu tô dizendo? Só pra gente ter uma ideia, acredita-se que 100 milhões de adultos no mundo apresentam apneia do sono. Eu vou repetir, 100 milhões de adultos no mundo. A apneia do sono, ela é um grave problema de saúde pública, meus caros. E os dados de prevalência dessa doença são alarmantes. Olha, para vocês entenderem. Um estudo que foi feito pouco tempo atrás, na cidade de São Paulo, 26% dos motoristas de caminhão tinham alto risco de ter apneia do sono. E a maioria admitiu que tinha cochilado no volante. Em outro estudo, também na cidade de São Paulo, quase 33% da população falou que tinha essa apneia. Em populações de risco, a apneia do sono, tal como as pessoas obesas, as pessoas que têm pressão alta, ainda é maior. Então, nessas pessoas obesas e que têm pressão alta, o índice de apneia do sono é maior do que as demais pessoas. Então, a apneia do sono é uma doença muito frequente, embora uma grande parte das pessoas que possuem permanece sem diagnóstico. Então, olha que interessante. A probabilidade de encontrar apneia do sono em pessoas, né, com as seguintes doenças é mais ou menos isso. Olha, 83% dos hipertensos, ou seja, 83% das pessoas que têm pressão alta e são resistentes aos medicamentos, às vezes tomam remédio para pressão, mas não resolve, dessas pessoas, 83% têm apneia do sono. As pessoas portadoras de obesidade, 77%. Então quer dizer que se eu colocar 100 pessoas obesas aqui, eu posso dizer que 70% delas têm apneia. É incrível, mas pode ter certeza. Quem tem insuficiência cardíaca, 76%. E aqueles pacientes que têm fibrilação atrial, nós já falamos aqui no programa aqui, é que o coração, né, ele tem uma alteração na frequência, ele bate muito rápido. Quem tem isso aí, metade das pessoas que têm fibrilação atrial também possui apneia do sono. Então, você pode notar que ela não é tão rara assim. Ela é subdiagnosticada. Ou seja, muita gente tem e não sabe, e muitos colegas também, médicos, nem dá valor a isso, nem busca isso, porque o paciente não fala. Você não vai ficar perguntando pro paciente, aí, você tem apneia de sono? Não sei nem o que é isso, doutor. Você ronca? Já começa por aí. Pergunta se dormiu bem, se não dorme bem, né? Isso aí, é por aí. Agora, tá vendo aí? A dica é essa aí, é o sono, é a qualidade do sono. Muito bem, 11h45. Se você tem aí sua pergunta aqui para o doutor, pode mandar aqui no nosso 33 31 46 51.
ou 5641, melhor dizendo, 3331 5641. Pode mandar aqui que o doutor está sempre aqui à disposição. Doutor, essa é uma pergunta pessoal minha. Sim. Posições de dormir influencia também? Influencia. Interessante. Isso aí é uma outra coisa que é quase que já não é o tratamento, mas já é uma forma da gente poder evitar. Porque tem pessoas que se dormir de barriga pra cima ele ronca mais. Isso. Muitas pessoas, você mudando o lado dela, só de mudar o lado, porque eu falei, ainda mais a pessoa que às vezes ela tem um peso maior, ela é mais obesa. Então tudo que vai pressionar as vias aéreas, tudo que vai pressionar o pescoço, digamos assim, ou pressionar o diafragma, né, que é o músculo que separa, vai alterar. Então é importantíssimo que você que tem essa apneia, que você que ronca, que você tenha sim esse cuidado para saber até como ter um melhor sono, um sono mais rígido. Muito bem, então é importante a gente saber disso. Nós estamos falando aqui, doutor, sobre as características dessa doença, da apneia do sono. Sim. Mas quais são os sintomas, doutor, assim, da apneia mesmo? Quais são os sintomas que são mais assim, né? Que a gente conhece, dá para saber melhor sobre a apneia. Pois é, isso aí é bom, porque, olha bem, você acabou de falar uma coisa interessante, que como que a gente, muitas vezes, você perguntou antes se ela é rara. Aí a pessoa fala assim, mas eu nem sabia como não tem. Aí, por isso que o programa é bom, por isso que esse bate-papo é bom. Olha bem, nós falamos das características. Agora, e o sintoma? Como é que eu vou saber, doutor Fábio, se eu tenho isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós falamos, o que é? Roncos. Sim. Então, a partir do momento que as pessoas apresentam roncos, aquela senhora que está nos ouvindo, meu marido ronca demais da conta, então ele pode ter apneia? Pode. Sabe? Então, isso muitas vezes, ele é diagnosticado pelo companheiro. Né? Porque o cara fala assim, pergunta, você ronca? Aí eu não ronco, não. Não ronca? Pergunta pra mulher dele, a companheira, ronca demais. Sim. Entendeu? Então muitas vezes... a pessoa mesmo não sabe se ela ronca. Isso, é a companheira de cama que vai dar ali a dica, não é verdade? Exatamente. Um outro sintoma, o sono é agitado. A pessoa não tem aquele sono tranquilo. Você, gente, aquele cara às vezes nem tá roncando, mas ele dorme, ele mexe demais na cama, ele vira pra lá e vira pra cá. Mas um dia ou outro isso é comum. Mas eu tô falando que as pessoas que têm sono agitado o tempo todo. De novo, aqui nós falamos em dicas, nós estamos batendo um papo. Não significa que todo mundo que tem o sono agitado tem apneia do sono, né? Outra coisa, se a pessoa não dorme bem à noite, J. Batista, como é que vai ficar de dia? Ele vai estar com o quê? De dia vai estar sonolento. Sonolento, com certeza. Não é verdade? Então, uma sonolência diurna excessiva. Aquela pessoa que fala assim, engraçado, eu dormi a noite toda, mas continuo com sono. Mas é porque ele não teve um sono bom à noite, foi um sono agitado. Então, se você, o sono que eu... Ele não percebeu que não dormiu bem. Exatamente. A pessoa achou que dormiu bem e tá achando que de manhã ele tá com uma outra doença e era uma apneia que tá causando isso. Outra coisa, a má concentração e esquecimento. A pessoa fala assim, depois do Covid que eu fiquei assim. Não, mas é minha idade, eu tô ficando muito estressado. Gente, não é. Não vem colocar tudo culpa do Covid, nem de idade, nem de estresse. Então, às vezes, a pessoa não tá concentrando, tá esquecendo e tá aí só enchendo de vitamina pra memória. Não é isso, não. Temos que olhar isso direitinho. Depressão. A pessoa, às vezes, entra em depressão, irritabilidade, sem motivo aparente. A vida tá boa, financeiramente tá bem, emocionalmente tá bem, e a pessoa vai tendo aquela depressão, irritabilidade. Às vezes acorda com a boca seca. Esse pessoal que vive acordando com boca seca e a garganta tá ardendo, a dor de garganta, depois durante o dia passa. Tá vendo? São todos indícios. É suspeita, ninguém tá falando que é. Outra coisa, a pessoa amanhece, além dessa boca seca, ela parece com a dor de cabeça, que essa dor, quase dia de manhã eu tenho uma dor de cabeça. Então por que eu acordo com dor de cabeça? Vai ver. E também diminuição até do desejo sexual, acontece isso. Nós estamos falando que a semana passada sobre a semana atrasada, andropausa, né? A pessoa, falta de hormônio, de testosterona que eu tenho que tomar. Não. Será que você não está roncando? Será que você não está tendo apneia do sono? Entendeu? Então, isso são sintomas. Então, presta atenção, os roncos, de dia você com muito sono, esquecimento, irritabilidade, dor de cabeça matinal, boca seca pela manhã,
Tudo isso pode levar a... Por que é importante a gente falar isso? Por que eu acho esse programa muito, muito importante? Dá muito gosto de fazer, além de estar em companhia do amigo de vocês, ouvintes. É porque aqui a gente, às vezes, ajuda a pessoa a aprender a consultar. Porque se você chega perto do médico e fala com ele, doutor, olha, eu tô tendo uma irritabilidade, eu tô tendo levanto com uma dor de cabeça, uma boca amarga, de dia eu tô dormindo, qualquer coisa que eu paro eu tô dormindo à toa, tá vendo? Às vezes a gente explicando isso pro médico desse jeito, ele já vai alertar, fala assim, opa, ou se não, você mesmo pode perguntar ao seu colega, nós ouvimos um programa que esses sintomas pode ser isso, doutor. Aí o doutor vai examinar, fazer os exames e vai falar assim, não é verdade? Muito bem, faltando 10 minutos para o meio-dia, e nós estamos com uma pergunta aqui, o doutor. Vamos lá, a honra. E ela vem lá de Caputira, da Letícia. Sim. Quem mandou foi aqui o seu mano, né? O pessoal tá lá em casa. Exatamente. Fala, então, dona Letícia. Tá querendo saber o seguinte, é de Caputira, tem uma filha, a Letícia, né, tem uma filha de 3 anos e respira com dificuldade quando dorme. Então, seja durante o dia ou durante a noite. Sim. E já falamos para ela que a filha deve ter aí adenoide. Sim. Enfim, o correto seria levar a filha ao otorrino, doutor? Sim, boa. Um abraço, Letícia. Muita paz para você e toda a família sua. Olha só, tá vendo? A apneia do sono em si, é o que eu já te falei, a gente tá falando assim, ela não é tão comum em crianças. Pode acontecer? Lógico, pode sim. Inclusive para criança ela não precisa ter 10 segundos de apneia, basta 2 segundos. Agora, a hipertrofia das adenoides, que são as amígdalas, isso pode se interferir na respiração, na condução de oxigênio. Então a primeira coisa é exatamente pedir uma avaliação do otorrinolaringologista. Ele vai poder falar se as vias aéreas essas adenoides hipertrofiadas estão suficientes para obstruir. Há mais anos, teve uma época e uma geração que era moda tirar adenoide, né? Então não se tira adenoides à toa não, porque as adenoides elas são um mecanismo de defesa, é uma porteira, digamos assim, contra infecções. Mas a criança precisa, e é muito bom que o otorrino, ou pediatra, mas de preferência o otorrino nesse caso, ele vai avaliar não só se está tendo obstrução de vias aéreas, como também se ela não pode ter dor de garganta repetitiva, para não ter aquela doença que a gente já falou a mais outro programa, que é a febre reumática, que é o reumatismo no sangue que o povo falava antigamente, tá certo? Então peça avaliação no otorrino, depois que o otorrino falar, não é isso que está causando, aí a gente tem outros casos para estudar. Perfeito? Um grande abraço, querido. Muito bem. E nós estamos também com uma perguntinha aqui do nosso Tony Marques. Ele quer saber o seguinte: o trabalho bem puxado durante todo o dia pode atrapalhar o sono e fazer a pessoa roncar durante a noite? Olha, o trabalho em si não. O trabalho em si não, porque se fosse pensar bem, a pessoa que estivesse bem cansada, ela teria até um relaxamento maior, como diz o povo, né? Trabalhei tanto que eu vou cair na cama e vou desmaiar, como se diz o outro. Mas não tem uma relação direta com o esforço físico, porque tem pessoas que não têm um trabalho puxado e tem essa apneia. Então, é diferente. A pessoa, às vezes, ela é obesa, trabalha muito, e aí sim, ela vai ter apneia. Mas o trabalho em si... Agora, por exemplo, tem pessoas que falam claramente, olha, se eu tomar uma cerveja, se eu beber bebida alcoólica, eu vou ter uma apneia maior. Eu vou ter mais roncos, né? Então, de qualquer forma, nós vamos falar daqui a pouquinho, meu amigo, quais os exames que vão ser feitos para realmente diagnosticar isso aí. Muito bem. 11 horas mais 54 minutos, estamos conversando com o Dr. Fábio Araújo de Sá e o assunto de hoje é a apneia do sono. Bom, doutor, e então, o que podemos dizer que a apneia do sono pode aumentar o risco de desenvolver outras doenças? Também, doutor? Isso é possível, doutor? Aí, ó, é isso que é importante, tá vendo? Que a pessoa fala, mas eu não importo de roncar, não. Minha mulher já acostumou com o meu ronco. Mas o problema não é roncar, é que a apneia do sono, ela pode sim causar outras doenças. Por exemplo, a pressão arterial. A apneia do sono está reconhecida cada vez mais como um fator contribuinte para o desenvolvimento da pressão arterial. Então, às vezes, a pessoa com a pressão, ela não tinha pressão alta. Então, 43% dos pacientes com apneia do sono leve e 63% das pessoas com apneia do sono
apresentam pressão alta. Então, o próprio sono não regular pode levar a pessoa a isso. Obesidade, olha bem, carregar uma quantidade anormal e excessiva no couro aumenta a probabilidade de ter apneia. Então, tá vendo? Apneia, pressão alta, obesidade, pressão alta e diabetes. A apneia do sono mostrou apresentar um efeito sobre o metabolismo da glicose em diabetes. Então eu quero dizer que a apneia do sono é uma comorbidade altamente prevalente em pessoas com diabetes tipo 2. Ou seja, cerca de 72% dos pacientes com diabetes têm apneia do sono. Então você que tem aumento de peso, você que tem pressão alta, você que é diabético, procura saber se você não tem essa apneia, porque você tendo essa apneia vai faltar sangue no seu corpo, vai faltar sangue no seu cérebro em última instância e você vai ter problemas, você vai viver menos. Essa é a grande vantagem, verdade. Muito bem. 11 horas mais 55 minutos, 11h55. Doutor, e como que é feito aí então o diagnóstico da apneia do sono? Qual é o diagnóstico preciso aí? Pois é, olha só, então agora é interessante, você não vai fazer um exame de sangue, igual a gente tem pro diabetes, para saber se é diabetes, você não vai medir a pressão. Então, a primeira coisa é o relato das pessoas que convivem com essas pessoas que têm apneia. Então, a pessoa que fala, lá, ele dorme muito agitado, ele ronca muito, de dia tá com sono. Então, esses dados é muito importante. Agora, existe um exame chamado polissonografia. Vocês já ouviram falar, é para dormir lá na clínica do doutor, ele coloca os aparelhos na gente, a gente dorme lá. Sim. E no outro dia ele dá um laudo. Então, esse exame chama estudo polissonográfico de noite inteira. É realizado no laboratório do sono. Aqui mesmo em Mansul nós temos profissionais neurologistas especializados para isso. Que aquele técnico fica lá à noite com ele, vê. E também, para muitas pessoas falam assim, doutor, mas eu vou dormir num lugar onde não é minha cama, meu travesseiro, eu não vou conseguir dormir. Hoje já existe um método também que é chamado polissonografia portátil, que é um equipamento que você faz o diagnóstico seguinte, você põe o equipamento, a pessoa vai para casa, dorme com ele e traz para o médico. Então esse equipamento vai medir a respiração, a oximetria, vai medir o número. Então é o seguinte, ele não é tão completo quanto esse outro, mas já serve de base para screening. Então eu só quero dizer isso, tem esses dois exames, que se chama polissonografia. Isso é importante a pessoa saber, que existe esses dois métodos. Muito bem. E por fim, doutor, vamos falar então sobre o tratamento, como que ele é realizado, esse tratamento aí da pessoa que tem a apneia do sono. Pois é, não adianta só ficar usando, tem pessoas que falam assim, doutor, então eu vou tomar aqueles remedinhos para dormir bem forte, que aquilo relaxa e eu paro com isso. Não é exatamente isso, lógico. Pode remediar, né, doutor? Vai remediar, mas não vai resolver, exatamente. Isso. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar claro, meus amigos, que o tratamento é sempre multidisciplinar. Ou seja, vai precisar de mais de um profissional ligado a isso. Então, varia de acordo com a gravidade, né? A gente tem que saber o seguinte, primeiro nós temos que reduzir os fatores agravantes. Se você é obeso, você tem que emagrecer. Até porque a obesidade piora a apneia. Se você está com a pressão alta, vamos reduzir a pressão para reduzir a apneia, e sem falar que a pressão alta ela causa inúmeros outros casos, levando inclusive a AVC, a infarto, não é verdade? Então isso é muito importante. Outra coisa, vão combater, às vezes a pessoa tem desvio de septo, ele tem um refluxo, isso tudo ajuda a fazer essa apneia. Então, de novo, perder o peso e o que você perguntou, meu amigo, logo de início, dormir de lado. Então, às vezes, a pessoa vai melhorar a posição, a própria posição de dormir já é uma forma de tratamento. Evitar o uso de bebidas alcoólicas, calmantes, relaxantes musculares, cigarros. Então, as pessoas que fumam ou mesmo tomam bebida antes de dormir, ela vai ter mais ronco, ela vai ter mais isso. Então, essas medidas não forem suficientes, Aí tem pessoas que tem que usar prótese, tipo uma que coloca dentro da boca, até para poder diminuir a queda da língua para trás. E por último, tem um negócio chamado CPAP, que são máscaras que a gente coloca, é um aparelho, não sei se o pessoal já viu, é um aparelhinho que coloca a máscara, a pessoa dorme com aquilo, é como se estivesse jogando ar dentro da respiração mesmo, dentro da garganta da pessoa. Então, chama CPAP. Doutor, mas isso é uma coisa absurda. Não, existe sim.
não é difícil, tem pessoas que depois acostumam e isso faz diferença na vida dele, faz diferença sim, da qualidade de vida. No outro dia ele não fica sonolento, ele deixa, às vezes aquela depressão que ele estava tendo, que não era motivo de ter, a irritabilidade, a memória, tudo com um aparelho desse, chama CPAP, é uma máscara que joga o ar, né, para dentro disso. Agora, a gente sabe que muitas pessoas têm obstrução, por exemplo, o que a Letícia falou, as amidas, as adenoides. Se aquilo ali está causando, seja na criança, seja no adulto, então às vezes vai ter que fazer uma cirurgia, porque não adianta querer, a pessoa não é magra, não é diabético, não tem pressão alta, não bebe, não fuma e tem a apneia. Foi acusado no exame lá do sono. Então o que foi? Foi as adenoides. Então é isso que a gente tem que fazer, tá vendo? É isso que é o mais interessante. Muito bom, esse é o nosso bate-papo com o Dr. Fábio, as orientações para você, ouvinte que está aí acompanhando o nosso programa, e qualquer dúvida que você tenha sobre este assunto, né, doutor? Pode mandar para nós, para o doutor também, sim, no 3331 5641. E o doutor que atende também na Casa de Maria, né, doutor? Exatamente. Hoje à tarde nós estaremos lá no Centro Médico Casa de Maria e é muito gostoso, gente, a gente ser parceiro de pessoas, de empresas que realmente preocupam com a saúde do próximo. Também eu quero agradecer a todos os colegas que amanhã à noite nós estaremos fazendo uma palestra, batendo um papo, melhor dizendo, né, nem aula, com mais de 20 colegas médicos, onde nós vamos falar sobre hipertensão, nós vamos falar sobre diabetes, doenças renais. Então vai ser um momento que eu tenho muito orgulho e muita honra, e agradeço já a todos os colegas médicos que estarão presentes nesse evento, né, e mandando um abraço a todos aí, agradecendo muito à rádio, ao J. Batista, que está colaborando muito, inclusive aqueles que tiverem dúvidas durante a semana, pode ir lá do drfabiosa.com.br, e também aqueles programas que nós fazemos aqui todos os dias igual esse, estão ficando gravados no podcast Cuidando da Saúde. Então você pode digitar lá no Google assim, ó, Spotify ou programa Cuidando da Saúde, que você vai ver todos esses programas que a gente faz com muito carinho e lá estão disponibilizados. Nós já estamos chegando, acredita, a 30 programas, meu amigo, tá? Muita gratidão a você, gratidão a toda a produção aqui da rádio. Se Deus quiser, breve, a quarta-feira nós estaremos de volta aqui com as bênçãos de Deus. Obrigado, doutor. Doutor atende então na Casa de Maria, pode agendar no 33 21 23 06 26. Exatamente. Obrigado, doutor. Até quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana para nós. Um grande abraço. Com Deus.